Aqui estou, daqui falo. Te envio tudo que tenho daqui e uso a minha voz outra vez, a minha e a delas, que é a mesma voz, a minha própria voz, porque eu tenho uma mulher atravessada na garganta. Sou mulher latino-americana e me atrevo a contar. Não tomo a palavra para fazer sumir ninguém. Falo para que todas venham junto comigo, com corpo ou não. Falo porque insisto em abrir a boca e dizer palavras. Conto uma história para manter-me viva. Como Sherazade, a única que sobreviveu à primeira noite e depois foi trocando uma história por cada novo dia de vida. Essas histórias a salvavam da decapitação. As dizia em voz baixa, na penumbra do quarto. Somente com a luz da lua. E nada mais, né? Dizendo essas histórias, ela sentia prazer. E dava prazer. Mas com muito cuidado, porque ela sentia que, em pleno relato, o rei examinava o seu pescoço e, se ele se aborrecesse, ela estava morta. Do medo de morrer, nasceu a maestria de narrar. E todos sabem o poder que isso tem. Narrar, publicar, denunciar, pôr no mundo. Eu vou contar para vocês que foi somente em 2004 que o governo da Guatemala reconheceu finalmente que o assassinato de Mirna tinha sido a mando da presidência do país. Mirna cometeu uma busca proibida. Apesar das ameaças, ela se meteu nas selvas e nas montanhas, junto com os que perambulavam exilados em seu próprio país. Os indígenas que sobreviveram aos militares. E Mirna recolheu suas vozes. E em 1989, num congresso de ciências sociais, um antropólogo dos Estados Unidos se queixou para Mirna da pressão das universidades que obrigavam a produzir continuamente. Ele disse: no meu país, se você não publica, morre. E Mirna respondeu: e no meu país, se você publica, morre. Mirna publicou. Foi morta. Apunhaladas. Mas isso já veio lá de muito antes, né? O silenciamento, o nosso, as punhaladas, o horror de permanecer calada, ficar muda. Feito Ana, que nos primeiros anos ela acreditava que os seus pais tinham morrido num acidente. Sim, porque foi isso que seus avós disseram, que os seus pais vinham buscá-la quando o avião caiu. Mas aos 11 anos alguém contou para Ana que os seus pais tinham morrido lutando contra a ditadura militar em algum canto do mundo. Ana não perguntou nada. Não falou nada. E aquela menina faladora, daquele momento em diante, falou pouco ou nada.
Aos 17 anos era difícil beijar, porque ela tinha um machucado debaixo da língua aí. Aos 18 anos era difícil comer, porque o machucado era cada vez mais fundo. Aos 19 anos ela foi operada. E aos 20, morreu. O médico que a operou disse que ela morreu de câncer de boca. Os avós disseram que ela morrera pela verdade. E a bruxa do bairro disse que ela morreu porque não gritou. Talvez porque sempre proibido o grito de mulher, fala de mulher, ideias de mulher. Talvez porque nós sempre temos que ser muito inventivas para criar espaço, voz, lugar. Vocês sabiam que depois de 1234, a Igreja Católica proibia que as mulheres cantassem nas igrejas? As mulheres, segundo eles, eram impuras pela herança de Eva e sujavam a música sagrada que só podia ser entoada por meninos varões ou por homens, castrados. E essa obrigação ao silêncio rendeu essas mulheres 7 séculos, até os princípios do século XX. E quantas vezes as mulheres tiveram que silenciar? Por homens, por Deus, por deuses. Até hoje tem muitas mulheres que ainda a silenciam. Bom, mas falemos dessas mulheres antes que ordenassem o silenciamento das bocas. Eu vou contar. É assim, lá no século XII, nas margens do Reno, as monjas do convento de Bingen cantavam livremente as glórias do paraíso e decidiram que receberiam todas as mulheres que quisessem cantar. Então, Bingen se tornou um dos maiores espaços de liberdade para as mulheres. E lá se reuniam as que cantavam, as que falavam, as que trocavam as suas e as outras histórias, se faziam material para a vida, para continuar a viver. Isso me faz lembrar uma outra história que aconteceu em Havana. Porque eu tenho muitas histórias, né? Então eu vou contar as histórias que eu vivi, que eu vi. E vocês estão aí, eu vou contar para vocês. Vou contar essa história que aconteceu em Havana, logo depois da invasão, quando o povo todo se reunia numa praça para ver a entrega de diplomas para 40 mil alfabetizados. Essa é a história de uma mulher velha que insistiu em subir na tribuna. E tanto ela insistiu, mas tanto ela insistiu, que no final ela conseguiu. E quando as suas mãozinhas não alcançavam o microfone, eles baixaram o microfone para ela poder falar. Então, aquela mulher velha, 1000 rugas, meia dúzia de ossinhos, disparou agradecimentos. Ela disse que tinha aprendido a ler e a escrever aos 106 anos, e que se chamava Maria de la Cruz. Por quê? Ela tinha nascido no dia da invenção da Santa Cruz e de sobrenome Semante, porque Semante era o nome da plantação de cana, lá onde ela havia nascido. Escrava, filha de escravos e neta de escravos, né? Porque
que todo mundo sabe, né? Que naquela época os amos mandavam para o cepo os negros que queriam aprender as letras. Então, por isso que ela tinha demorado tanto, né? Para aprender a ler e a escrever. Então, Maria de la Cruz, letrada, aos 106 anos, se apoderou da tribuna e não parou de falar. E depois que falou, cantou. E depois que cantou, dançou. É porque fazia quase um século que ela dançava. Ela nasceu dançando da barriga da mãe. E dançando, atravessou a dor e o horror até chegar ali, que era onde ela devia chegar. Uma mulher contando a sua história, a história de sua gente. Graças a vida que me ha dado tanto. Eu tenho tanto para te falar, mas eu preciso me concentrar no que é mais importante. O que eu não posso esquecer? O que é fundamental falar? Qual parte de mim, de nós, que eu colocarei no mundo? E depois que eu me decidir, quem fica? Quem me ouve? Quem está ao meu lado? A cada 2 semanas, morre um idioma. O mundo diminui quando perde os seus humanos dizeres, assim como encolhe quando perde a diversidade de suas plantas e bichos. Feito Ângela, que era a última indígena Ona, lá da Terra do Fogo, lá do fim do mundo. Ela era a última que falava a sua língua. Ela falava sozinha. Ela cantava para ninguém. Uma música que ninguém mais lembrava. Ângela morreu em 1974. Mas as indígenas Onas, elas adoravam vários deuses. Mas o Deus Supremo se chamava Pemalque, porque Pemalque quer dizer palavra. Talvez venha daí o desejo de riscar a superfície, desenhar. Como uma mulher que contempla a luz do fogo, a sombra de seu amante adormecido. E que no amanhecer vai embora. Vai para a guerra, para a morte. Então ela pega o tição por entre as brasas, porque ainda é de noite, e desenha o contorno da sombra de seu amante.
na parede. Porque esses traços não irão embora. Não a abraçarão, e ela sabe. Mas não irão embora. Nos foi dada a paciência, o silêncio. A nós cabia esperar o retorno, o que sobrava. Mas estivemos aqui, estivemos sempre aqui, mas mesmo assim, às vezes, não fomos nem vistas e nem ouvidas. Mas nós sabemos de coisas, criamos coisas, e mesmo que não fizéssemos nada disso, ainda aqui estaríamos. Ainda aqui estamos. Estamos falando e não vamos parar. Estamos inventando jeitos de se fazer a vida, como foi com Teresa de Benguela, no Mato Grosso, Jacilva Gambá, no Espírito Santo, Mariana Crioula, no Rio de Janeiro, Felipe Paranha, no Tocantins, Jefferina, na Bahia e Mãe Domingas, no Pará. Mulheres negras, com a escravidão no meio do nome, com um nome na história. Na minha, na nossa. A ancestralidade, às vezes, me chega de grito, às vezes de sussurro. Mas eu vejo, de muitos jeitos, os nomes e as marcas das que já estiveram aqui. O meu próprio nome se confunde com outros. O meu corpo, como se aqui estivesse o corpo de Manuela, fuzilada no Equador. Em sua sentença, o presidente chamou Manuela de Manuel, para não deixar registro de que uma autoridade como ele tinha mandado uma mulher para o pelotão. Manuela havia alvoroçado a indiada contra o pagamento de impostos e contra o trabalho servil. E como se tudo isso não bastasse, ela desafiou para um duelo o tenente Valerro, que era um capitãozinho aí do governo. E perante os olhos atônitos dos soldados, a espada dele foi humilhada pela lança dela. Oh, mas quando chegou o dia do fuzilamento, né, porque chegou, Manuela enfrentou o pelotão, sem venda nos olhos. E quando perguntaram para ela se ela queria falar alguma coisa, assim, no final, né? Se ela tinha uma palavra final. Palavra final não, palavra final não é. Último desejo, né? Então ela disse, em sua língua, Manape. Que quer dizer nada. Então, mais uma morte. Mais um corpo que cai. Como o corpo de Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro. A memória de um corpo. De vez em quando, a memória é a fratura exposta,
reservada à cura lenta. Quando se há cura, eu tenho em mim um corpo violento que me persegue até o fim. Um corpo de ditadura. Um corpo sumido que, quando eu abrir a porta, eu vou querer encontrar. Que quando eu me deitar para dormir, eu vou ficar escutando e contando os passos do corredor. Ou o barulho do elevador de andar a andar. Mas não é por medo dos militares, não. Mas pelo louco desejo de encontrar um corpo vivo que possa voltar. Corpos desaparecidos, uma história que se repete em cada canto da América. O desejo imenso de tornar vivo aquilo que sumiu. Sem registro ou certidão. Que força para continuar. Força. Força, gente. Força. Como a de Patrícia, que a cada fim de noite, quando fechavam as cortinas, ela, marcada para morrer, fechava os olhos e, em silêncio, agradecia os aplausos do público. E agradecia mais um dia roubado da morte. Patrícia estava na lista dos condenados por pensar à esquerda e viver de frente. Até sem casa ela ficou, porque os vizinhos expulsaram ela do prédio porque uma bomba podia explodir o edifício. Então Patrícia perambulava sozinha pelas ruas de Bogotá, só com colete à prova de bala. Mas era um colete feio, viu? E triste. Então, um dia, ela abordou umas lantejoulas no colete. E no outro dia, ela bordou também umas flores coloridas. E essas flores desciam feito chuva sobre os seus peitos. E dessa forma, enfeitando o seu colete, Patrícia se acostumou a ele e não tirava mais nem no palco. Patrícia, mulher, talvez mãe, talvez avó, como las abuelas de la Plaza de Mayo, incansables en la busca de sus hijos, que son nietos, que son una nación robada. E Patrícia é Rosa, e Rosa foi torturada por um médico que mandava violentar, e mandava parar, e mandava violentar, e mandava parar, e mandava fuzilar com balas de festim. De festim! Rosa ficou 8 anos presa, sem processos e nem explicações, e depois ela foi expulsa de um país do qual ela nunca mais voltou. Nunca mais. E muito tempo depois, Rosa espera no aeroporto. Se prepara para conhecer a filha já crescida. A filha que foi tirada dos seus braços. Rosa se prepara para conhecer a filha já vivida, mas com cheiro de recém-nascida.
é o cheiro de leite que Rosa sente. Nasce outra vez a filha de Rosa. Nasce livre dessa vez, como se fosse ficção. E foi quase ficção o que aconteceu lá com o Didasco. É porque às vezes eu queria que fosse ficção. Às vezes eu preferia que fossem inventadas as histórias das crueldades e que não tivesse ninguém no mundo capaz de tamanha agressão. Mas eu não posso, né? Não posso. Não posso. Eu não posso fazer de conta, né? Que é o que não é. Ou que não é o que é. Não posso. Não posso. Vocês sabiam que o homem é o único bicho que tortura o seu semelhante e, às vezes, só por prazer? É, o homem. Bom, mas eu vou contar a história. Essa história do Didasco é uma história bonita. É uma história... Quer dizer, todas as histórias são bonitas, porque elas são nossas histórias, então são todas bonitas. Mas é que essa do Didasco é uma história assim, ela tem... Como que eu vou explicar? É assim... Não, eu não vou explicar. Eu não vou explicar, não. Eu vou contar a história, né? E aí cada um que na sua cabeça, que pensa, que sente, cada um, cada qual, cada um. Isso mesmo, eu vou contar a história do Didasco. É assim. Lá no Uruguai, os presos políticos, eles não podiam falar sem licença, eles não podiam cumprimentar outro preso sem licença, eles não podiam assoviar, eles não podiam caminhar rápido, eles não podiam nada. E também eles não podiam desenhar. Não, e nem receber desenhos que tivessem, assim, casais, borboletas, estrelas, mulheres grávidas ou pássaros. E Didasco era um professor torturado na cadeia porque tinha ideias ideológicas. Ele recebeu, num domingo, a visita de sua filha, Milay, de 5 anos. A menina levou para o pai um desenho de pássaros. Os pássaros estavam proibidos, né? Lembra o que eu falei lá? Então, o desenho não passou, não. Eles censuraram, já deixaram lá na entrada da cadeia, não deixaram entrar. Não. Bom, mas no domingo seguinte, a menininha levou para o pai um desenho de árvores. As árvores não estavam proibidas. Então, o desenho, aqui, ó. Passou. E Didasco elogiou o desenho da filha e perguntou: o que são esses círculos coloridos nas copas das árvores? São frutos? A menina o fez silenciar. E em tom de segredo disse: são os olhos dos pássaros que eu trouxe escondidos para você. Eu adoro essa história. É porque eu fico imaginando a Milay, de 5 anos, passando todo mundo para trás. Eu acho que ela veio até assim, ó, com o desenho, que nem a bandeirinha, assim, ó, mostrando para quem quiser ver. Milay, hein, gente, ó, 5 anos, ó. Bom,
O Didascói, ele não escapou de morrer. Não, mas foi escapando. Enquanto era possível, com os olhos dos pássaros escondidos nas árvores. E como escapou também Luz Marina quando descobriu o grande Chico Firulete, que emergiu uma noite dos lagos escuros da Nicarágua. A lona era toda remendada, mas era um castelo. Os leões aposentados, os reis da selva, e uma gorducha brilhante de lantejoulas, a rainha dos céus, que balançava num trapézio a 1 metro de altura. Mas era a maior festa da Terra. Então, Luz Marina decidiu tornar-se acróbata. Ou acrobata, tanto faz, né? Então, aos 6 anos de idade, ela pulou de verdade, lá em cima. E de verdade foi, e quebrou as costelas. E depois foi sempre assim a vida. Na longa guerra contra a ditadura de Somoza e nos amores, Luz Marina sempre se quebrando, mas sempre voando. Porque quem entra no circo Firulete não sai jamais. Mas o que a gente faz, né? O que a gente faz depois de saber de tudo isso? Depois de ouvir essas histórias, né? Foge com o Chico? Eu tenho uma amiga que fugiu com o Chico. Não sei o que aconteceu com ela. Nem com o Chico, mas ela fugiu. Ou então vai pra rua protestar. Aí leva a pau. Aí vai pra casa. Aí vai pra rua de novo protestar e leva pau. Aí vai pra casa. Aí vai pra rua, leva pau e vai pra casa. Aí vai pra rua e leva pau e vai pra casa. E aí fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Não vai pra rua, não vai, fica em casa. Fica em casa, bem quietinha. Fica aí, bem quietinha aí. Se deprimindo. A Elisa, ela se enterrou de outro jeito. Ela cavou a própria cova com as unhas. Enquanto ela arranhava a terra, subia uma nuvem de pó vermelho que pintava toda a sua cara. Solano, o homem que amou, estava morto a seu lado. E ela, mutilada dele, ela não chorava por ele, não olhava para ele e começou a jogar punhados de terra sobre o seu próprio corpo. Punhados de terra que nunca iam ser suficientes para enterrá-la. Mas é que já não havia mais nada. 5 anos de guerra, estava enterrado o único país latino-americano que negava obediência aos banqueiros e mercadores, o Paraguai. Enquanto ela continuava jogando terra sobre o seu próprio corpo, a única coisa que ela sabia é que ela queria ser enterrada ali. Na sua terra. Antes que ela não pudesse reconhecer mais nada. Antes de se ver órfã de um mundo que a recebeu
era um desejo imenso de não se dobrar aos homens ruins. Elisa agora é livre. Inventou para ela uma ressurreição. Você sabe o que é isso? Não querer se dobrar, se disfarçar de outras, se fazer de várias. Eu vou falar outras coisas aqui, mas antes eu preciso perguntar. Qual foi a última vez que você pensou em cidade distante, pessoas desconhecidas, lugar nenhum, nada, isolamento, ficar quieta? Qual foi a última vez que você ficou quieta? Eu tenho o mesmo medo que a minha mãe tinha. E a minha mãe tem o mesmo medo que a minha avó tinha. Um príncipe te beija a boca e te faz dormir. E quando despertas, o príncipe te baixa o pau. É que o macho garante a pancadas o direito de propriedade sobre a fêmea, assim como a fêmea e o macho garantem também a pancadas o direito de propriedade sobre os filhos. Feito Ramona, uma orfanzinha que foi dada de presente logo que ela nasceu numa vilinha de Montevidéu, onde ela, escrava, fazia de tudo a troco de nada. E um dia, a avó, que ela não conhecia, né, que ela não lembrava, um dia, essa avó, não, que ela não lembrava, ela não lembrava porque ela conhecia, por isso que ela não lembrava. Isso mesmo. Então, vou contar. Um dia é que tem que contar direito. Tem que contar direito. Eu vou contar. É assim, um dia, essa avó, que ela não conhecia, por isso que ela não lembrava, um dia, essa avó foi visitá-la, mas muito apressada, porque ela já tinha que voltar em seguida. Então ela entrou na casa, deu uma tremenda surra na neta e foi embora. Mas ela disse, enquanto erguia o rebenque: você não está apanhando pelo que fez, mas pelo que vai fazer. E a menina ficou lá, chorando e sangrando. E a violência não para aqui. O estupro, por exemplo, a expressão mais brutal do caráter fálico do poder. No Brasil, acontece um estupro a cada 11 minutos. E muitas dessas... E eu vou falar que não é só com mulheres, não, com homens, com meninas, meninos.
E muitas dessas crianças que são abusadas em suas casas, elas saem de casa, às vezes, vão para a rua, porque desequilibra a pessoa, isso. É. Igual a menininha de 10 anos, ao Deus dará, nas esquinas do Rio de Janeiro. Ela fala com a sua vozinha rouca. Todos roubam, tio. Eu roubo e me roubam. E eu sei como é essa voz. É uma voz de estupro coletivo. Voz de feminicídio. Voz de Maria Bueno contra o soldado Diniz que a degolou em via pública em 29 de janeiro de 1893. Maria Bueno, morta pelo amante ciumento. Maria Bueno, pele escura, embranquecida pela santidade, morta por quem a chamava de amor. Maria Bueno, a santinha de Curitiba, cujo assassino foi absolvido por unanimidade, como acontece até hoje. E no local onde ela morreu, numa madrugada silenciosa, colocaram uma cruz, onde nasceu uma rosa vermelha. Maria Bueno, mulher de milagres e graças. Mas essa voz dela era tão forte quanto a de outra mulher que dizia: e o nosso inimigo principal, qual é? É a ditadura? A burguesia? Os homens? O imperialismo? Não, companheiras. O nosso inimigo principal é o medo. É o medo que temos por dentro. E essa mulher se somou a outras 4 e foram juntas lutar contra a ditadura militar. Eu sei que eu falo demais. Eu falo demais mesmo. E eu sei que eu falo demais sobre ditadura militar. Mas é que a gente tem que falar. A gente tem que lembrar do que somos feitos, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. E está acontecendo de novo, né? É diferente, mas é a mesma coisa. Eu já vi isso acontecer, muitas vezes. É golpe em cima de golpe. Eu já vi. Bom, eu não sei o que vocês estão vendo, né? Mas eu estou vendo. Eu não posso fazer de conta que eu não estou vendo o que eu estou vendo. Então eu estou vendo e eu estou falando e eu falo mesmo. Eu estou falando. E a gente tem que falar. Eu vou falar outra coisa. Isso vocês já sabem, mas é bom a gente lembrar sempre. Isso, que vocês sabem, né, que aqui na Argentina, o presidente da época da ditadura militar, ele foi julgado, condenado e preso. O presidente do Chile, da época da ditadura, também foi parar na cadeia. E aqui no Brasil, não tem um torturador que tenha sido, pelo menos, julgado. Por quê? Porque aqui não teve ditadura militar. Não teve, que não teve. Que não teve. Eu acho que a ditadura aqui foi a pior, porque aqui passaram uma borracha nessa história como se não tivesse acontecido. É por isso que tem gente por aí homenageando torturador aí a 3x4. É por isso que eu falo mesmo. E eu vou contar a história das 5 mulheres que foram fazer... Vou voltar a contar a história. A história é das 5 mulheres que foram fazer uma greve de fome contra a ditadura militar. E elas começaram no Natal. E o pessoal que passava lá e que via elas lá, caçoava delas e falavam assim, ei! Mas quer dizer que essas 5 mulheres vão derrubar a ditadura militar? Mas
mas foi o sacerdote Luiz o primeiro a se somar. E num minuto já eram 1.500 os que passavam fome na Bolívia inteira. E dessa vez, de propósito. E 3.000, 15.000. E 23 dias depois do início da greve de fome, o povo todo parou de trabalhar, parou de comer e tomou as ruas. E já não havia como parar isso. As 5 mulheres derrubaram a ditadura militar, porque a liberdade de 5 mulheres é a liberdade de um país. Chamadas de loucas, as mulheres livres. Chamadas de loucas até por quem mais perto está. Eu mesma, louca. Eu acho até que alguém já me chamou assim, né? Louca. É tudo bem, porque o que será a sanidade? A mente dos homens de bem. Louca então eu. Louca Camille. Como a família assim a chamou quando a meteu num manicômio. Ela passou os últimos 30 anos de sua vida presa. Você sabe o que é isso? Foi para o seu bem, disseram. Um manicômio, cárcere gelado. Camille se recusou a pintar e a esculpir. A mãe e a irmã nunca foram visitá-la. 30 anos, hein? Paul, o virtuoso, que era o irmão dela, apareceu por lá, uma vez ou outra. E quando ela morreu, ninguém quis saber do seu corpo. Anos até o mundo descobrir que Camille não tinha sido apenas a amante humilhada de Auguste. E meio século depois de sua morte, as suas obras renasceram. E viajaram, e assombraram. Tem até um grupo de cegos lá em Tóquio, que eu acho que deve ser de japoneses, né? Porque é lá em Tóquio. Mas pode ser que não seja, pode ser... Bom, também isso não tem a menor importância. O que tem importância é que eles eram um grupo de cegos, que era japonês, não era japonês, eu que pensei, mas é assim, esse grupo de cegos, eles pediram licença para poder apalpar, né, as esculturas. Então, eles puderam tocar. Eles disseram que as esculturas respiravam. As esculturas de uma mulher livre e louca respiravam. Mas o que é que a gente faz, né? O que é que a gente faz para ter uma vida livre? Ou para ter uma vida louca? Ou para ter uma vida livre e louca? Né? O que a gente faz? Às vezes a gente tem que negar. Né? A Josefine, com 9 anos, ela limpava a casa em St. Louis, no Mississippi, mas aos 10 ela já dançava na rua a troco de moedas. E aos 17 anos ela dançou na Broadway. E aos 18 anos ela atravessou o Atlântico e conquistou Paris. A Vênus Negra se apresentou nua.
no palco, só com o cinturão de bananas. Ela foi a vedete mais admirada e mais bem paga de toda a Europa, porque aquela mistura dela de mulher fatal e palhaça fizeram dela uma bam, né? Uma celebridade. Sabe que o Pablo Picasso, o Pablo Picasso, ajoelhado a pintou. E para se parecer com ela, as pálidas damas de Paris esfregavam creme de noz na cara para ficar mais escura, para se parecer com ela. Mas aos 30 anos ela teve problemas, com alguns hotéis, porque ela gostava de bichos, né? Então ela viajava com os bichos. Tem gente que gosta de bichos, eu gosto de bichos também. Então ela viajava com cachorrinhos, com 7 cachorrinhos, com os gatinhos, viajava com os passarinhos. Com os peixinhos ela não viajava. Ela viajava com chimpanzé, viajava com leopardo, viajava com um porquinho que se chamava Chiquito. Oi, gente, eu vou falar para vocês que era uma bicharada que não acabava mais. Aí ela teve problemas com alguns hotéis, porque os hotéis, eles hospedam gente, não é hotel de bicho. Então ela teve problemas com alguns hotéis. Bom, então quando ela estava já lá no 4º casamento, ela adotou 13 crianças de cores e lugares distintos, a quem ela chamava de a minha tribo do arco-íris. E quando ela estava com os seus 44, parece, 40, entre 44 e 47, ela regressou para os Estados Unidos. E exigiu que os seus espetáculos fossem assistidos por brancos e por negros, todos misturados. Ou era assim, ou não se apresentava. E aos 68, não, 40, sei lá quantos anos, ela dividiu o palco com Martin Luther King e falava contra a discriminação racial. E aos 68 anos, ela celebrou no Teatro Bobino de Paris o seu meio século de atuação. E aquela que negou tudo foi embora. Porque às vezes a gente tem que negar. A Amália, Ângela, Consuelo, Eva e Maud negaram. E eu lembrei do nome das 5. Fiz por ordem alfabética. É assim, ó. Lá no sul da Patagônia, na Argentina. Não é assim. Lá no sul da Argentina, na Patagônia, Mas pode ser também, né, no sul da Patagônia. Fica mais no sul ainda. Não, tô brincando, É assim, ó, tem que saber que foi na Patagônia, isso. Então, os peões, eles resolveram fazer um levante contra os salários curtíssimos e as jornadas longuíssimas. Então, o exército foi encarregado de restabelecer a ordem, como sempre, né? Então, os soldados, exaustos de tanto matar, porque fuzilar também cansa, né? O dia inteiro matando deve cansar, o dia inteiro matando deve cansar. Nossa, eu nunca matei ninguém, né? Eu acho que também aí, talvez, né? Também. Tem alguém que matou alguém aí? Levanta a mão, vamos ver. Não dá pra ver. Então, mas os soldados que estavam exaustos de tanto matar, porque pensam o dia inteiro, matei, dá
Senhora! Bom, então eles foram pro prostíbulo de San Julián, atrás do que eles chamaram de recompensa. Mas as 5 mulheres que trabalhavam lá bateram com a porta no nariz deles aos gritos de assassinos! Assassinos! Fora daqui! Elas eram Amália, Ângela, Consuelo, Eva e Maud, las putas, las dignas. E eu vou fazer um brinde pras putas hoje, porque eu adoro fazer brinde. Eu vou fazer um brinde pras putas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um restinho aqui. Pras putas! É porque às vezes eu quero falar, aí eu quero tomar água, aí eu quero dar risada, aí eu preciso respirar, aí às vezes eu, né, que às vezes cai um pouco de água e às vezes eu caio no buraco errado. E às vezes eu engasgo. Mas agora eu não engasguei. Nem foi, que ficou certinho, mas é porque às vezes também, às vezes a gente tem que fazer tudo uma vez, né? Às vezes eu faço tudo uma vez, né? Às vezes tem gente que não, tem gente que faz uma coisa, aí depois faz outra, aí faz aquela outra, aí já não faz aquela outra, e assim vai, né? Mas eu faço tudo, as mulheres fazem tudo junto, né? Tudo uma vez, né? Bom, o que eu estava falando? Eu estava contando a história da Argentina, né? Eu vou contar uma história agora de países mais distantes, onde a tradição manda cortar o clitóris. E o corte confirma o direito de propriedade do marido sobre a sua mulher. Ou suas mulheres, né? Que eles lá, os agressores, eles chamam de purificação. Né? E para justificar esse crime, eles citam o profeta Maomé, que nunca tocou no assunto. Ou então o Alcorão, que também, não menciona. E nisso temos hoje mais de 120 milhões de mulheres mutiladas. Porque são muitos, né, os interessados em fazer da mulher uma coisinha aí para jogar fora. Tem até uma tradição que manda cortar o umbigo das recém-nascidas e enterrar aí, debaixo das cinzas do fogão, para que cedo as meninas saibam qual é o lugar da mulher, debaixo das cinzas do fogão. Mas na Revolução Mexicana, muitas saíram seguindo seus homens nas batalhas, mas com o fogão nas costas. Elas se encarregavam de que não faltasse tortilha nas bocas e balas nos fuzis. E quando os homens caíam, elas empunhavam as armas. Nos trens, os homens e os cavalos viajavam nos vagões. E elas nos tetos, rogando a Deus para que não chovesse. Sem elas, essa revolução não teria existido.
e nenhuma recebeu condecoração. Nenhuma é herói, heroína. Ficaram só umas fotografias. Porque às vezes a gente precisa de uma memória impressa, né? Uma fotografia. Como a fotografia de Pola, que era uma ceramista de mão cheia, lá dos Campos do Maldonado. Ela esculpia barros de crianças, porque ela era professora, né? E vendia as esculturas para os turistas. E ela era pobre, mas ela adotou uma criança nascida da pobreza, igual esses tantos, né, que tem aí jogados pelo mundo. E ela criou um menino como filho. E quando ela morreu, os parentes de Pola pediram para que ele fosse na casa e que ele podia levar o que ele quisesse. Falaram isso achando que ele ia levar o que ele pudesse, né? Mas o menino, que agora já era um homem crescido e com ofício, entrou na casa e saiu só com uma fotografia dela, debaixo do braço. E só. E nenhuma é herói. Também nem precisa. Deixemos a eles, né, o já fracassado plano do heroísmo, da genialidade, a estradinha estreita atrás de medalhas e glórias. Isso já não nos interessa, já não estamos mais refletidas nos espelhos de antes. São outros os nossos contornos, nossas medalhas, nossas grandezas, né? Porque de pequeneza já chega as deles, né? Mas essas eu não vou nem falar, porque essa tem gente que fala por aí aos montes. E pelo que resistem eu não sei, porque pessoas resistem, mas mulheres resistem, mesmo quando parece que se entregam. Você já deve ter visto algo assim. Uma resistência parecida com a água, que escorre e se esvai sem pedir licença. E nem por isso é menos resistente, menos resistência. Mas é também de outras resistências menos óbvias que falo. Quantas resistências nós, diariamente, agora, para onde vão as coisas minúsculas que suportamos? Quem fala delas? Das nossas. É preciso ter alguém para se lembrar. Me disseram uma vez. Lembrar da revolucionária que foi assassinada em Berlim pelo fuzil dos seus assassinos e o seu corpo foi jogado num canal. Mas no caminho,
ela perdeu um sapato. E alguém reconheceu esse sapato jogado no barro. Porque essa revolucionária, ela acreditava num mundo onde a liberdade não fosse sacrificada em nome da justiça e nem a justiça sacrificada em nome da liberdade. E todos os dias, alguém no mundo recolhe essa bandeira jogada no barro, como um sapato. Todos os dias alguém se lembra dessa mulher. Dessas mulheres que foram sem dizer adeus. Mulheres, há tantas de quem jamais saberei o nome e a trajetória. Aqui, ó, aí na minha frente, algumas com as quais eu só posso dividir o olhar e a respiração. Mas talvez com alguma concentração, podemos até adivinhar os pensamentos umas das outras. Podemos cruzar o olhar neste minúsculo espaço de tempo e pensar juntas sobre uma mesma coisa. Insistir na presença, mesmo que transitória, e cada vez mais perigosa. Te dizer isso tudo, de um lado, é lucidez. De outro, é necessidade, urgência. Um contragolpe que não é manifesto, porque já não me interessa o dedo em riste, o apontamento. É urgente o que eu tenho em mim. E temo não conseguir deixar para depois, para outra hora, outro palco, outro mundo. Eu quero te dizer também que eu acho que não tem outro mundo, mas tem outras maneiras de manusear a vida, a minha e a dos outros. Eu misturo a minha história com outras e nem sei se isso foi antes, se foi depois. Tempo. Isso é que faz o meu corpo mudar. E se me doem as mãos da lida é porque meu corpo sabe que cheguei aqui. E se me doem as costas é porque eu já carreguei coisas demais. Meu corpo sabe. Eu sei. E muito mais inteligente do que eu, ele já me lança sinais de finitude. Ou de plenitude. Não sei. O que eu sei é que eu demorei muito para chegar aqui. E tudo aquilo que eu chamei de fragilidade, eu escolho ser a minha força. Os meus limites estão aqui, no mundo. Estou emprestando narrativa às outras para fazer um discurso, uma cena, um caminho. Eu te peço que não me acuse o caos, porque, de fato, eu não pretendo ser linear e nem limpa e nem bonita. Invento, misturo tudo sem pudor. Faço o que eu quero. Finalmente. Porque a simplicidade é uma das coisas mais difíceis. E isso vocês precisam saber. E se eu me confundo, se eu me esqueço, se eu me perco, é para poder voltar outra. É para poder voltar outra vez. É para fazer da vida experiência e da insistência motivo. É
pra não morrer. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dichas de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dichas de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gente, esse espetáculo, Para Não Morrer, parte da obra do Eduardo Galeano, de um livro chamado Mulheres, que conta histórias verídicas de mulheres da resistência, como vocês viram. Tem outras histórias também, mas a gente escolheu essas histórias para trazer para vocês, para que a gente se contamine dessas histórias de coragem dessas mulheres. E dizer para vocês que a gente vai fazer um debate agora, a partir da obra, então fiquem aí para a gente trocar mais um pouco. Muito obrigada.